extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história de bênçãos e vitórias nas maiores lutas ou dentro da fornalha ardente? Muito bem, graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que mais uma vez estamos entrando no seu lar com o programa A Paz no Seu Lar. A paz do Senhor, a paz do Senhor para o pastor Raimundo Nonato, servo de Deus, né? Deus abençoe. Você está ligado com a gente, pastor Raimundo? Dê uma saudação para os irmãos que nos assistem agora pela TVC, né? Para o Brasil, para o mundo. A paz do Senhor. A paz do Senhor para todos que estão nos ouvindo agora, nessa noite. Estamos aqui para evangelizar, trazer a palavra do Senhor, né? Como o próprio Jesus, ele falou lá no livro de João, no capítulo 14, ele disse assim: não se turbe vossos corações, credes em Deus, crede também em mim, que na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele foi preparar um lugar para você, meu amado ouvinte. Às vezes você está com o coração, às vezes preocupado, perturbado, mas só Jesus é a solução, porque Jesus nos prometeu que Ele ia preparar lugar, e esse lugar está preparado, aleluia, através de um dia que, aleluia, Jesus tocou no meu coração, e até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado, lá do pastor Oliveira, esse homem de Deus, um homem que a qual Deus levantou, e tem ganhado muitas almas para o Senhor Jesus Cristo, e até aqui o Senhor tem abençoado o seu ministério, o ministério da Igreja Evangelho Deus Espírito, aleluia. Nós temos levado a palavra, muitas vidas têm sido salvas, vida tem sido curada, como ali no Papicu, ali na Alvorada. Deus tem abençoado poderosamente. Eu creio no milagre, eu creio na bênção, eu creio na vitória, e Jesus vos ama. Jesus tem obra na vida de cada um que está ouvindo esta palavra, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pois é, nós acabamos de participar de um culto de ceia muito abençoado em nome de Jesus, né? E fica aí já o convite para você visitar uma das igrejas de Deus é Espírito e ser abençoado por Deus em nome de Jesus. Amém. Sem perca de tempo, eu quero convidar a você abrir a tua Bíblia no livro do profeta messiânico, o profeta Isaías, no seu capítulo 6. Hoje, culto de ceia, fazendo em memória daquele que morreu, mas que não está morto. Você entendeu? Você pode dar glória a Deus por isso? Nós estamos em memória aqui daquele que morreu, mas que não está morto. Ele vive. Eu creio assim. Tem alguém que crê assim também? Ele vive. Ele ressurgiu e se faz aqui presente através da tua vida neste lugar. Todo encontrado, Isaías 6, verso 1 em diante, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, diga 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra
está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, diga, se moveram, com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas o serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, diga, brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui. Então disse eu, repita, eis, envia-me a mim. Pode sentar glorificando, exaltando aquele que é digno de toda honra, toda glória, toda majestade, todo louvor. Se é para Ele, pode ser melhor. Se é para Ele, pode ser melhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Somente Ele é digno de ser adorado nessa noite. Fizemos uma leitura de um dos profetas, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Sua participação histórica maior do que os outros profetas, intitulados como profetas menores. Não porque a igreja tem um que é maior do que o outro, não, porque a sua participação histórica foi maior. E ele escreveu Isaías, que é o livro que leva o seu nome. Aproximadamente no ano 740 a.C., Judá está em transição, porque se você ler no capítulo 1, ele não começa falando dele. Isaías não puxou sardinha para ele. Ele começa a falar no reinado de Uzias, no ano que aquele homem morreu. Ele começa a destacar, a partir do capítulo 1, um reinado que durou 52 anos, você vai encontrar no livro de 2 Crônicas, o reinado de Uzias. Foi um reinado que no começo até foi bom, teve um começo bom, só que o fim terminou trágico. O fim do reinado daquele homem não foi tão bom, porque ele entrou no templo e foi prestar sacrifício. Ele entrou no templo e foi sacrificar, e ele não era sacerdote. Esta vocação era apenas do sacerdote. E se não me falha a memória, Amazias, entra com 80 sacerdotes naquele lugar. Resiste a ele como Paulo resistiu Pedro na face, como em Atos dos Apóstolos, e disse: não é tua esta função, não cabe a você fazer isto, o sacrifício é para os sacerdotes. E ele resiste, o homem de Deus, ele resiste à mensagem de Deus. E no momento em que ele resiste, faz assim na testa, ó. Faz assim na testa, está me vendo? Faz assim. Quando ele resistiu a mensagem do homem de Deus, apareceu logo uma lepra na testa. Apareceu uma lepra na testa,
E esses foram os dias de Uzias. Viveu, ele reinou aproximadamente 52 anos, se não me engano, 17 anos de idade. Ele assumiu o reinado e morreu. E morreu leproso. E o texto em que Isaías escreve, porque você vai ver a descrição que naqueles tempos era alguns destaques no período de Uzias, e entre eles estava Isaías, e escreveu sobre ele. E ele escreve aqui no capítulo 1 de Isaías, e descreve a morte daquele homem, aonde Isaías foi chamado, aonde Isaías foi vocacionado para a obra. Num dia, no período em que Judá, em que o trono de Israel estava em instabilidade, um momento em que o rei havia morrido e teria que alguém ascender em seu lugar. O trono de Israel não tinha rei porque tinha morrido. Israel estava em um caos porque o povo vivia em iniquidade, o povo vivia debaixo da idolatria, o povo vivia em desobediência ao Senhor. Embora Israel estivesse em caos, o céu permanecia em paz. Embora o trono de Israel estivesse sem rei, mas o trono excelso, o trono da glória, ainda permanecia aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, aquele que João na revelação descreve como aquela que é a primeira letra do alfabeto grego. Ele é o alfa, mas ele também é a última do alfabeto grego. Ele é o ômega, ele é o princípio e fim de todas as coisas. O trono dele permanece estável. Enquanto Judá estava em caos, o trono permanecia lá. Você não entendeu? Você não pôde dar glória a Deus por isso? Tem gente que às vezes está passando uma tribulação, tem gente que às vezes está passando uma dificuldade, e ele pensa que o céu está atribulado igual ele. Não, o trono de Deus permanece lá, a autoridade soberana dele permanece lá. Pode estar em caos aqui embaixo, como a nossa nação está um caos aí, mas o trono de Deus permanece lá. Está um caos na nação, alguém querendo sentar no trono do Brasil, mas eu quero ver quem é que sobe para sentar no trono daquele que é digno de toda honra e toda glória. Pode alguém perseguir a terra, mas o trono dele permanece lá, intocável, inabalável. Teve um que foi enxerido e quis subir lá, e com a mente de pregador a gente tem a mente, imagina o diabo pensando: eu vou subir lá, eu vou subir acima do trono dele, acima do querubim, acima dele lá, acima, eu vou subir acima, e eu não vou ser maior do que ele, eu serei igual a ele. Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor brada no céu. Ele imagina o Senhor se levantar do trono, pegar uma espada e guerrear com ele, mas o Senhor não precisou se levantar do trono, não. Do trono mesmo de lá que ele criou o universo, criou tudo e tudo que há, do mesmo trono ele brada no céu e diz: Miguel, que no original é: quem será como tu, Senhor? E o Senhor dá ordem, lança de cima para baixo. Aí a Bíblia vai dizer: e vi Satanás cair do céu como um raio. É o que aí a arqueologia, né? A geologia, os homens brigam para descobrir, mas já há um consenso comum em dizer que houve uma chuva de meteoro e acabou com aqueles dinossauros. Não sabe ele que a Bíblia já revela e já descreve que foi uma queda da terça parte dos anjos, mas o trono dele permaneceu inabalável. Isaías, ele começa a descrever, em vez dele puxar a sardinha para ele, em vez dele puxar a glória para ele, para primeiro ter o avivamento, irmão, para primeiro ter o avivamento, porque nós vivemos um tempo em que a igreja procura, muitos estão procurando avivamento em movimento. Movimento não gera avivamento, é o contrário, avivamento gera movimento, não é o contrário.
Muitos estão apegados a isso, ao movimento. Faz o movimento disso, faz aquilo, faz desse jeito, que se fizer desse jeito vem mais gente, faz desse jeito se não atrai alguém, faz desse jeito que atrai. Não, você só precisa da presença do Espírito Santo. A receita para a igreja prosperar está em Atos dos Apóstolos. Persevera na doutrina dos apóstolos, persevera na comunhão, persevera no partir do pão, persevera na oração. E a Bíblia vai dizer, e quando havia alguém em necessidade, a igreja repartia. Alguém vendia o que tinha, repartia. Ninguém passava necessidade, porque era suprido. E a Bíblia vai dizer, e Deus acrescentava a quem havia de salvar. Isaías, em vez de buscar a sardinha para si, no começo da história ele não fala de si mesmo, ele fala mais de Deus, porque ele vê o Senhor, ele vê da palavra do hebraico Adonai, ele vê num trono, no sublime, nas abas das vestes, encheu o templo, e os serafins proclamam, Santo, Santo, Santo. É como se em português, né, eu fosse dizer para minha esposa que ela é linda, que ela é, né? Mas a expressão daquele povo no Oriente Médio, para dizer que é linda, eles repetem, é uma repetição da palavra. Aí eu dizia que ela é linda, 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 linda. É o tema da nossa convenção, né? Não que é linda, né? Mas a santidade. Quando o texto vai expressar a santidade de Deus, os anjos fazem esta colocação. Ele não só é santo, ele é santo, santo, santo. Ele é muito mais que santo, ele é santo, santo, santo. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Ele é santo, santo, santo. Alguém pode dizer nessa noite, ele é santo, santo, santo. Tem alguém que veio adorar aquele que é santo aqui? Tem alguém que veio adorar aquele que é santo aqui? Então destranca essa boca, irmão, joga essa tristeza de lado e se abraça com aquele que é digno de toda honra e toda glória nessa noite. Santo. É a repetição tripla, é o que em Apocalipse 4, 8, ele vai descrever as estratégias. A aplicação avivamento não começa com estratégia humana, mas quando temos uma visão correta de Deus. Enquanto Isaías olhava para o trono, ele via crise, mas quando olhou para o trono celestial, ele viu esperança. Pastor, você quer chegar onde? Olha para o cenário da nossa nação. Quando nós olhamos, vemos caos. Mas é porque você está olhando para lá. Pastor, está em caos, mas a igreja não está em caos, porque a igreja ela está em Cristo. Pastor, mas lá no Oriente Médio a guerra, vai ter, enquanto ele não voltar vai ter. São sinais que precedem a volta do Mashiach, que precedem a volta do Salvador, que precedem a volta daquele que agora não vem mais como cordeiro, mas vem como leão. É aquele que Isaías descreve, ele profetiza, ele nascerá de uma virgem. Está lá no Evangelho Sinótico. Mateus vai dizer que de uma virgem o concebeu, a virgem chamada Maria, aproximadamente 14 a 15 anos de idade, uma mulher que ouviu o chamado de Deus para ela e obedeceu. Cadê as mulheres que ouvem ainda a voz de Deus aí? Cadê as mulheres que ainda ouvem a voz de Deus aí? Está fugindo por quê, minha irmã? Está duvidando por quê, minha irmã? Se a voz de Deus, obedeça. Se a voz de Deus, obedeça. Fazei prova, se a voz de Deus, se é a voz de Deus, obedeça, não fuja. Eu trago para você a mensagem de Mardoqueu para Esther. Se tu quer ser um destaque no meio da nossa nação, obedece ao Senhor. Vai lá no Açoeiro e pede pelo teu povo, porque se tu não pedir, o povo não perece. Deus levanta outro e coloca no teu lugar. Aleluia. Isaías começa a descrever 6. O avivamento expõe a nossa condição.
Aí fora, esse movimento que tem aí fora, né? Tem assim, rema, aproveita o impulso da correnteza. Não, a igreja é o contrário, é a correnteza puxando e a igreja remando o contrário. É por isso que é mais lento, não é? É a correnteza puxando e a igreja remando o contrário. É a correnteza querendo levar, porque para onde a correnteza vai tem despenhadeiro, tem queda. É por isso que a igreja rema o contrário, porque a igreja está caminhando para a glória eterna com Cristo nos ares. Cadê a igreja? Cadê a igreja que aguarda? Cadê a igreja que aguarda? Cadê a igreja que aguarda a vida do mestre? Isaías não se exalta, mas se desespera. Ai de mim. E esse ai aqui é de dor mesmo, não é, pastor? Apocalipse também fala dos ais. O Antigo Testamento também fala de ai. Para nós a volta do Senhor é linda, é maravilhosa, é glorioso, é tremendo. Mas para aqueles que não estão em Cristo, ai. Para aqueles que não estão em Cristo, ai. E esse ai é de gemido, é de dor mesmo. A Bíblia diz, ai das grávidas. Está o filho aqui no ventre, não quer nada com Jesus. Aí a trombeta toca. A trombeta toca. Tem trombeta aí, varão? Tem trombeta aí? Tem trombeta? Toca a trombeta aí, toca a trombeta. Aí a trombeta toca. Aí quando a trombeta toca, aquele que está no ventre, que tem um bocado dizendo aí que é um aglomerado de célula, ainda é um feto, não tem nada, que conversa é essa? Vai ler a Bíblia diz, ainda que foste informe, ainda que fosse, ainda não fosse fecundado ainda no óvulo, eu já te conheci. Aleluia! É por isso que a igreja é a favor da vida. E quando o mundo grita morte, a igreja grita vida. Ai, aí ela procura, quando procura no ventre, cadê meu filho? Não tem mais não, já foi levado, já foi guardado, já foi guardado. Alguém pensa que para o fim é aqui, mas não, está guardado, e ele também virá com o Senhor naquele grande dia. E ele deixa 4 ensinamentos para ver a glória de Deus, reconhecer primeiro o próprio pecado, se purificar pelo fogo do altar e responder ao chamado de Deus. Eis-me aqui. Hoje o altar é a cruz, a brasa é o Espírito Santo, e o chamado ainda ecoa, o chamado ainda ecoa, o chamado ainda ecoa, pastor Oliveira, e ele sempre brada aqui, quem há de ir por nós? O mundo está em crise, os tronos humanos caem, mas o trono de Deus permanece firme. Que a nossa resposta hoje, até a volta de Jesus, seja como a resposta de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem crê diz amém? Repete comigo essa parte, diga: eis-me aqui. Diga bem forte, que é para estremecer: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, aplauda Jesus. Que Deus abençoe, continue nos abençoando. Sou carente das vossas orações. Muito bem, graças a Deus. Acabamos de apresentar mais um programa, mas quero lembrar você que agora no mês de setembro, dia 13 e 14, será a nossa 32ª Convenção Nacional de Obreiros da Igreja Deus é Espírito, onde terá vários preletores. Temos preletores, pastor Zé Ronaldo lá de Belo Horizonte, também temos pastores da Coreia do Sul com a gente, e muitos outros pastores vão estar
participando dessa festa, nossa diretoria toda, e você é o nosso convidado a orar por nós, nos abençoar espiritualmente e financeiramente. Deus abençoe. Está aí, irmão, coloca nosso Pix aí, tá certo, como final, se alguém sinta no coração de ajudar esta obra. Nós estamos construindo igreja, nós estamos enviando obreiros, nós estamos trabalhando em ganhar almas para Jesus, né? Muito obrigado e a paz do Senhor Jesus, e até o próximo final de semana, em nome de Jesus. Amém. Homens e mulheres comuns, fazendo coisas extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história de bênçãos e